Você sabia que cada emoção deixa uma marca no corpo? Olha, você pensa em algo, o seu cérebro reage liberando uma química. As suas células se comunicam eletricamente e de repente você percebe aquele pensamento. Sabe, os pensamentos são fisicamente reais e não é à toa que eles causam um impacto real no seu físico, no seu comportamento, inclusive na sua alma. Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Muitas pessoas elas acabam adoecendo por causa dos problemas emocionais. Então, o que é a doença psicossomática, gente? É quando a emoção fica tão doente, o sentimento, aquela situação, algo que a pessoa está sentindo é tão forte que acaba influenciando no seu físico. É a influência do seu estado emocional no seu físico, basicamente. E é quando então você fica doente da garganta, doente da tristeza, onde muitos falam de depressão. As doenças psicossomáticas são tão sérias que fazem com que pessoas acabem ficando doentes sem mesmo perceber. Olha, um exemplo de doença psicossomática é o caso de Ana. Ana aparentemente tinha um casamento perfeito, tinha a vida perfeita, não faltava nada para Ana, ela vivia numa casa confortável. Mas Ana era extremamente triste. Por quê? Porque ela queria ter filhos e ela não conseguia ter filhos. E a palavra nos conta que Ana chorava muito. E por conta desse estado emocional que ela vivia, ela também vivia em profunda tristeza. Acontece que são nesses momentos que nós temos que identificar em qual estação emocional que nós nos encontramos para podermos lançar a mão dos recursos para sairmos do deserto que nós estamos. Não é à toa que os psicanalistas lançaram um programa chamado PIM, Perceber, Identificar e Manejar as Emoções, para que você possa entender qual que é o seu estado emocional. Gente, a gente sabe que não é fácil, principalmente quando somos nós que estamos no meio do turbilhão de emoções. Mas eu quero te ajudar hoje a identificar em qual estação que você está hoje para que você possa entender que existem chaves e instrumentos que vão fazer você mudar para uma estação mais favorável na sua vida. Vamos lá? Vamos começar com a primeira estação. O medo é a estação do outono. O outono, gente, é a estação da preparação. As folhas começam a cair das árvores e as ruas ficam com o chão repleto de tons amarronzados. É no outono que as árvores começam a trocar as folhas e se preparar para o inverno. O outono pode trazer à luz reflexões importantes sobre suas emoções. Ele chega logo depois do verão. Aquele período que nos convida à ação, a vivenciar experiências lá fora. É uma época de transição de temperaturas. O medo é aquela emoção que serve para nos proteger. Mas assim como o outono, não podemos paralisar diante de um tempo mais frio. A raiva. A estação da raiva, por incrível que pareça, é a primavera. Você já ouviu várias histórias sobre a raiva. Pode ser que já tenha vivido experiências negativas com essa emoção. No entanto, talvez nunca tenha pensado como a raiva é uma emoção transformadora que pode te impulsionar a fazer mudanças significativas na sua vida. A primavera é a estação das flores, aquele momento em que a natureza vai se transformando e aos poucos você vai percebendo a beleza dessa transformação. Pois bem,
A raiva também pode ter um cheirinho de transformação, exatamente nesse ponto que as coisas se encontram em sua vida. A raiva bem administrada pode florir grandes mudanças na sua vida. A alegria. A alegria, gente, é claro que o verão reflete a estação da alegria. Quando o verão chega, logo aparece aquela sensação que deixa o coração mais animado. O sol fica mais forte, luz entra com mais facilidade e a vontade de sair da toca reaparece. Porque a sensação é de que o mundo está acontecendo lá fora e você não quer ficar fora de tudo que está acontecendo. Isso é o que acontece quando a alegria toma conta da gente. Vem a vontade de mostrar para o mundo aquela sensação que invade o nosso coração e de repente aquela situação que parecia tão gigante, parece que não era tão grande assim. Que pode se superar as crises, as dores, as perdas. Então se chega à conclusão de que mudar é preciso. Ficar alegre é muito bom. A alegria contagia, brilha como o sol e nenhuma outra estação do ano seria mais fiel para representar essa emoção. Por isso a alegria é a emoção do verão. Sobre a emoção tristeza, olhe agora a imagem desta cabana e me diga o que ela representa para você nesse momento. Solidão ou paz? A resposta vai depender do seu estado de espírito e dos sentimentos que estão mais aflorados em você nessa época da sua vida. Isso porque ela pode significar solitude ou solidão. Solitude, gente, é aquele momento em que só nós nos bastamos, mesmo que estejamos sozinhas. Estar sozinha nesse momento significa dizer que é o momento que nós buscamos nos reconciliar com nós mesmas e estamos em paz por isso. Não existe sofrimento. Porém, se sua alma estiver ferida pela mágoa, tristeza ou sensação de rejeição, então essa imagem da cabana poderá representar solidão para você. Solidão no sentido de estar se sentindo só, rejeitada, excluída, mal amada, mal compreendida. E nesses momentos não convém que você fique só, porque a solidão pode ser uma emoção que pode trazer dano ao seu físico. Olha, embora os estudos sobre a emoção tragam todos os aspectos positivos da tristeza, de todas as emoções, é óbvio que ela é que dói mais. Ninguém deseja ficar triste. Porém, busque quebrar alguns paradigmas dessa emoção e pense que a tristeza, embora dolorida, pode trazer belas transformações e devolver a você o verão ou a primavera com um olhar mais ajustado. Você percebeu que as 4 estações remetem à mudança e transformação? Mudar não é fácil para nenhuma de nós. Muitas vezes nós temos resistência à mudança e é super natural, porque o nosso cérebro é treinado para ser sensível a qualquer mudança. E é por isso que muitas mulheres vivem em situações desfavoráveis, relacionamentos tóxicos, trabalhos que não trazem mais alegria, situações que trazem frustração e tristeza. O nosso cérebro, ele diz, olha, é melhor um mal conhecido do que uma possibilidade desconhecida. É esse medo que muitas vezes faz com que nós não tomemos uma atitude para passarmos para uma próxima estação.
Mas eu quero te dizer que a grande chave aqui é não permitir que este medo te influencie de tal maneira que paralise você, que te impeça de aprender e a se adaptar ao novo cenário que está se apresentando na sua vida. São nessas circunstâncias e situações difíceis que você tem a oportunidade de crescer e fazer coisas extraordinárias que você nem imaginava que seria capaz de fazer. Olha, deixa eu te dar um exemplo de duas mulheres que passaram por momentos difíceis, mas que ali viram uma oportunidade de se transformar. E você conhece a história delas. Você já ouviu falar a respeito de Maria, mãe de Jesus. Olha, lá em Lucas, nós vemos a história de uma mulher, uma jovem menina que era noiva. E mesmo sendo noiva, ela foi chamada para uma missão preciosa, mas totalmente perigosa. Maria teve medo quando ela viu o anjo chegar, mas ele, com todo amor e gentileza, falou para ela: Maria, não temas. E aquela menina, noiva, vivendo numa época totalmente patriarcal, onde quem traísse, quem engravidasse antes do casamento poderia ser apedrejada, ela então assumiu para si a responsabilidade da missão de trazer o Redentor ao mundo. E ela foi, apesar do medo, e construiu algo maravilhoso. Ela enfrentou a situação, apesar do medo, de enfrentar o noivo, a família, a sociedade, os religiosos, a justiça daquela época, e ela saiu vitoriosa. E foi por causa da atitude de Maria de não se milindrar diante de algo que parecia tão terrível, tão pesado, que hoje eu e você temos a salvação à nossa disposição. Você quer ver uma outra história de uma pessoa que não se milindrou na Bíblia? Miriam. Naquela época, Faraó tinha mandado matar todos os filhos das hebreias que tinham nascido naquela ocasião. Então, a mãe de Moisés e a sua irmã Miriam lançaram um plano estratégico para salvar a vida de Moisés. E ela então foi e colocou o seu irmão no cesto e levou ele através do rio Nilo até a filha de Faraó. E ali então ela conduziu toda a história, conduziu todo o desenrolar daquela situação, a ponto de fazer com que a filha de Faraó chamasse a mãe do menino para cuidar dele e ser ama de leite, salvando assim a vida de Moisés. É tão maravilhoso que ante aquela situação trágica e difícil, Miriam poderia totalmente se milindrar, se retrair, se esconder. Parecia que não tinha esperança, não tinha jeito, mas ela assumiu uma postura. E é sobre essa postura que eu quero falar com você agora. Nós conhecemos as estações do medo, da raiva, da tristeza e da alegria. As estações da primavera, do outono, do verão e do inverno. E eu quero convidar você a conhecer e tomar posse de uma outra estação. A estação que Maria tomou posse, a estação que Miriam tomou posse, a estação que muitas outras mulheres no nosso tempo têm tomado posse. Sabe qual é? A estação da transformação. Acontece que muitas de nós, quando ouvem falar de transformação, pensa logo numa borboleta. Mas, gente, transformação não tem nada a ver com borboleta, mas sim com um casulo. É, porque é lá dentro do nosso casulo, quando estamos lá fechadas, pensando na nossa situação, é que a verdadeira transformação acontece. Porque é lá que nós lutamos com a nossa vontade de desistir, com o nosso eu interior, com a nossa tristeza, com o nosso fardo, com o nosso orgulho e com a necessidade de mudança. Acontece que são nesses casulos também que nós temos lá que lutar contra as tendências. E é estas tendências que muitas vezes faz com que nós não alcancemos a vitória. Então, olha, imagine hoje você dentro do casulo, com a espada em punho, e eu quero convidar você a lutar contra a tendência de prestar atenção só naquilo que te dá razão. Porque quando você faz isso, você vai se juntar a pessoas ou a grupos que convalidam a sua ideia, mesmo que ela esteja errada. Mesmo que a sua atitude esteja trazendo dano para você, você vai buscar alguém que convalide e te dê razão para te agradar. E isso não é legal, porque vai fazer com que você viva nessa situação tóxica, nessa situação de deserto por muito mais tempo.
Olha, no casulo também, nós temos que fugir da tendência de acreditar que o sucesso tem a ver conosco, mas o fracasso é culpa do outro. Sabe por quê? Quando nós acreditamos que nós somos perfeitas demais, que nós não erramos, que nós não falhamos, nós estamos assumindo a não responsabilidade pelos nossos atos. Nós simplesmente refutamos tudo aquilo que dá errado porque nós culpamos a sociedade, o momento, a política, o marido, o irmão, o gerente, o empregador. Tudo é culpa de alguém menos nossa, porque o sucesso, sim, esse faz parte da minha vida porque eu sou perfeita, mas o insucesso, esse não me cabe. Para com isso, menina. Sabe que são nos fracassos que nós conseguimos alcançar as grandes vitórias, porque quando nós erramos, nós temos a oportunidade de aprimorarmos como pessoas, como profissionais, como líderes e nos tornamos pessoas cada vez mais aptas. Também é no casulo que nós temos a tendência de viver como um avestruz. Então nós sabemos que existe uma situação errada, mas nós não falamos sobre ela. Nós colocamos tudo aquilo que talvez nos desagrade, debaixo do tapete, porque não podemos ser confrontados. Porque se alguém falar a respeito, uau, meu Deus! E nós vamos nos fingindo de ignorantes e vivendo dias difíceis porque nós escolhemos não sermos confrontados. Uma corrida de 40 quilômetros começa com apenas um passo. Mudar não é fácil, mas às vezes é necessário. A grande chave aqui é você entender que nesse processo você não estará sozinha. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, o Senhor fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é dentro do casulo, quando você se sentir fraca e impotente, é que Ele vai te aperfeiçoar para que a transformação seja completa na sua vida. E você tomar posse desta estação vai fazer com que tudo que você precisa para alcançar voos mais altos, através da mudança de mente, mudança de alma, mudança de espírito, mudança de estação, se torne realidade na sua vida. Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai estar contigo e você não vai estar só na estação da transformação.